Isaías 9, do versículo 1 ao 7. Entretanto, não haverá escuridão para que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas no futuro, fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo, e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga, e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerreiro, e toda capa encharcada de sangue, serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O seu domínio aumentará, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça desde agora para todos sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Eu gostaria de grifar o versículo 6, queria que vocês lessem comigo. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Senhor, nós te louvamos por este momento. Nós somos gratos a Ti, por Jesus ter vindo até nós, Senhor Deus. A sua palavra diz que Ele não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça. Mesmo assim, por amor a nós, o Senhor o enviou para o sacrifício, Senhor Deus, para que nós possamos viver abundantemente. Nós somos gratos pelo seu amor, nós somos gratos pela tua graça, nós somos gratos pela tua misericórdia, nós somos gratos pelo privilégio de ter um Pai como o Senhor. Obrigado, Senhor, por ter mandado Jesus. Transforma o nosso coração, molda os nossos corações, Senhor, para cumprir o teu chamado. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua
fazer. Faze-me forte para resistir às duras provas que possam vir. Eis meu querer, mais santidade na vida faze-me puro, Cristo Senhor, mais dependente do teu favor. Lindo Senhor, maravilhoso, também eu sei que os meus dias estão em tuas mãos, cravados em teus perfeitos planos. Tu me chamaste em tua presença e me guiou. O Espírito Santo vem me ensinar minha vida a viver em teu querer. Quero atender
Um, dois. Som. Pode baixar um pouquinho. Som. Um, dois. Som. Um, dois. What do I need to say? We're gonna sing a song. Ready? Hoje nós vamos cantar para vocês uma Sim. versão em inglês da Noite Feliz. Vem, Thiago. Ele ama a Bíblia dele. Oi, pessoal. Meu nome é Isaac, é nome do meu irmão Tiago. Vamos lá. 1, 2, 3. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Young virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sweet faith and heavenly peace. Pode descer. Por aqui. Na linha. Oi. 1, 2.
Ficou baixo, hein? Tá bom, tá bom. Boa. Agora não. Boa noite, irmãos. Eu fico olhando para vocês e eu acho que a última vez que eu vi a igreja nesta condição foi lá em foi em fevereiro de 2020. Um pouco antes do nosso retiro por ocasião do carnaval, nós tínhamos a igreja assim, repleta, não é? E eu sei que há muitos irmãos que ainda estão em casa, não retornaram ainda, mas eu queria desafiar você, aqui, assim que nós retornarmos, nós teremos o nosso último culto no dia 26, próximo domingo, e então iremos para casa e voltaremos então em 2022. Eu quero convidar você então para já retornar às atividades normais. Há muito o que fazer. Deus tem sido muito bondoso conosco, porque Ele é um Deus bom. Falar que Ele tem sido bondoso é um eufemismo, porque Ele é bom. Ele sempre é bom. E o fato de estarmos aqui, temos a nossa vida preservada, e tudo isso mostra como nós devemos celebrar ao Senhor. Olhar para essas crianças cantando também, e vê-las correndo na igreja, já estavam com saudade disso. Portanto, isso para nós é um motivo de extrema alegria nesta noite, não apenas porque estamos fazendo um culto natalino, mas porque nós sabemos que a igreja só existe, a sua família só existe, você só existe por causa da graça maravilhosa que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quero convidar você a abrirmos o texto bíblico no evangelista Lucas, no capítulo 1. Nós não trabalharemos o evangelho de João esse ano, demos uma parada, retornaremos em 2022. Hoje quero pensar com os irmãos nesse importante acontecimento que é narrado aqui pelo evangelista Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versos 26 ao verso 38. Quero desafiar os irmãos a deixarem suas Bíblias abertas. Desafiá-los também àqueles que não trouxeram suas Bíblias, mas trouxeram de modo no seu telefone celular, que você use o seu telefone celular apenas para olhar para o texto bíblico agora. Se houver uma necessidade muito grande, você não pode ficar sem o seu telefone agora, porque você precisa olhar o seu Facebook. Eu quero pedir que você saia do templo e vá olhar o Facebook lá na esquina ou lá no fundo, em algum lugar, menos no santuário, porque você veio aqui para cultuar a Deus, para adorar o nome do Senhor e para aprender a palavra de Deus. Portanto, o seu telefone agora deve ser instrumento, como sempre, né, para se aproximar do Senhor. Aberto o texto aqui na minha frente, eu sei que você já está abrindo também aí. Quero ler o texto na narrativa do Dr. Lucas, e ele nos diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegre-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a perguntar ou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: não temais, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem lhes darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como pode ser isso? Pode acontecer isso, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa.
aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Quero orar com você. Querido Deus, nosso Pai, temos nesse início de culto cantado hinos que refletem a nossa fé. A fé de que, perdidos que estávamos, fomos resgatados pelo plano de redenção que o Senhor mesmo criou. O Senhor mesmo nos reconciliou consigo por meio de Jesus. Nós te exaltamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de ter Jesus para que por meio dele nossa vida seja transformada e nós tenhamos a esperança da vida eterna. Nós te exaltamos, ó Deus, por esse encontro, por essa noite, Pai, e agora queremos pedir, Senhor, que o mesmo Espírito que inspirou Lucas a escrever esse texto, que serve de referência porque é a tua palavra, Pai, nós pedimos humildemente ao Senhor que faça com que esta palavra ilumine as nossas mentes e corações e que saiamos daqui, Senhor, não apenas informado a respeito do texto bíblico. Nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, que os nossos corações sejam inflamados das verdades contidas aqui. Por isso nós pedimos ao Senhor que nos auxilie nesse processo de compreensão da verdade do Evangelho. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por cada pessoa que aqui está, desde a menor criança ao mais experiente adulto. Tome-nos cativos, Senhor, que as nossas filosofias, os nossos conhecimentos estejam agora cativos debaixo da autoridade da Tua palavra e do Espírito que a inspirou. O mesmo que certamente há de iluminar os nossos corações nessa noite, é o que eu peço ao Senhor. E faço esta oração confiado tão somente na graça que se encontra em Cristo Jesus, aquele que veio, que viveu aqui, que morreu pelos nossos pecados na cruz, que ressuscitou, que voltou para a Tua presença, ó Pai, a quem esperamos ansiosamente para nos levar de volta para a casa do Pai. É nesse nome que nós oramos hoje e sempre. Amém. O texto de Lucas, meus irmãos, se você olhar aí, no capítulo 1, na primeira parte, no primeiro verso do texto, você encontra: visto que muitos têm empreendido uma narrativa coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelo que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente, desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem, para que tenha certeza da verdade das coisas em que fostes instruído. Dr. Lucas, o evangelista, que escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, ele escreve tanto Lucas quanto Atos dos Apóstolos com a mesma perspectiva. Ele escreve para instruir um homem chamado Teófilo a respeito das verdades do Evangelho. Ele vai dizer que muitos intentaram escrever sobre a pessoa de Jesus. Ele diz: pareceu-me por bem também, meu amigo Teófilo, escrever uma narrativa coordenada dos fatos. Por isso, Lucas Lucas e Mateus são aqueles que escrevem com um pouco mais de amplitude os primeiros anos da vida de Jesus. E aqui então o Dr. Lucas faz isso para que o seu amigo, o Teófilo, entendesse quem era a pessoa e a obra de Jesus. Quando ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele o faz com a mesma perspectiva, mas não para que agora Teófilo conhecesse a respeito de Jesus e da sua obra, mas como que o Espírito Santo conduziria a sua igreja a chegar, como no nosso caso, nos nossos dias. De modo que olhar para esse texto faz-nos perceber como Deus está no controle de toda a história, como Deus não perde o controle da história, e isso deve nos ajudar em nossa vida, deve nos ajudar em nossa fé, em nossa compreensão do que o próprio Deus está fazendo na história, e eu e você fazemos parte disso. Se pudéssemos, então, sair daqui com um resumo do que esse texto nos diz, poderíamos mais ou menos dizer isso: o Senhor revela a singularidade do nascimento de Jesus, Filho de Deus e descendente de Davi, por meio de uma humilde virgem submissa a Ele. E eu quero começar tratando disso.
Porque hoje parece que há uma dificuldade quando se fala no nome de Maria, não é? Para alguns há a mulher que é a mãe de Jesus, e isso é verdade. Para outros, não tem que falar o nome dela porque isso não tem nada a ver conosco, enfim. Mas o fato é, irmãos, que a mulher, a humilde Virgem Maria, como o texto aqui nos coloca, é uma mulher de destaque na história bíblica. Não há que fugirmos desta perspectiva e de considerarmos Maria uma mulher importante no cenário bíblico, na formação e no nascimento de Jesus. Nós olhamos para a história e temos uma divisão entre protestantes e católicos e todo esse grupo de pessoas, como se tivéssemos que brigar por isso. Não precisamos brigar por isso. Nós precisamos compreender a realidade dos fatos em relação à importância desta mulher no cenário. Por exemplo, nós vamos ler o texto, se me falha a memória agora, em Marcos, quando uma mulher se levanta no meio da multidão e diz para assim: Jesus, seja bem-aventurada o útero que te fez nascer e os seios que te amamentaram. Jesus disse: mais bem-aventurado é aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem. Ele não disse que Maria não tem uma importância no cenário, mas ele a colocou no lugar certo. O segundo aspecto que precisamos considerar, para que entendamos esse valor, é que o texto bíblico diz que Jesus veio e nasceu de uma virgem. E, de fato, ela é virgem. O texto vai nos mostrar daqui a pouco, quando eu começar a explicar um pouquinho melhor para os irmãos. Mas é fato também que a Maria, a virgem que aqui está, que foi objeto da graça de Deus, para que por meio dela Jesus viesse, vai dizer que ela é mãe de Jesus. O problema é que nós nos esquecemos de que Jesus, quando veio a este mundo, ele veio como Deus. Filipenses narra isso, Colossenses narra isso com muita propriedade, de que ele deixou a sua glória e veio para esse mundo tabernacular conosco, morar conosco, nos ensinar de fato qual é a revelação do próprio Deus. Então ele é o Deus encarnado que veio morar conosco. E neste caso, ele não pode ser filho de Maria se ele é Deus. Por outro lado, nós temos que considerar que esta é a virgem que o próprio Deus escolheu para ser a mãe do Jesus humano, do Jesus que se tabernaculou e veio morar conosco, do Jesus que rasga a história em duas partes e mostra a revelação do Pai. Como não considerar essa mulher como bem-aventurada? Ele mesmo vai dizer: mulher, em todo o tempo da história falarão do teu nome. O problema é adorá-la, porque apenas Cristo precisa ser adorado. Somente Ele pode ser adorado. Portanto, cabe esta introdução para colocarmos Maria, a Virgem, até nesse momento, como sendo a mulher que o próprio Deus escolheu e que por meio dela todo esse processo histórico pudesse acontecer. Não tem como olharmos para a história inteira e desconsiderarmos o trabalho que esta mulher, ou a maneira como ela se comportou diante de Deus e o modo como ela se conduziu nesse processo todo. Repito, o fato é que nós não podemos adorá-la porque ela é a mãe de Jesus, o Jesus humano e não o Deus divino que estava encarnado na pessoa de Jesus. De modo que, em todo lugar da história, em todos os lugares do mundo, quando houver história e se falar de Maria, a mãe de Jesus, ela sim tem um lugar de destaque. Não salvífico, não precursora, ela não responde por nós diante de Jesus. O único que é aquele que conduz o processo é o próprio Jesus. E agora então, quero olhar para o texto com você e pensarmos nisso. Que esse texto vai revelar essa singularidade do nascimento de Jesus. É singular porque foi diferente. É singular porque nunca aconteceu isso. É singular porque Deus escolheu que fosse assim. É singular porque revela o Filho de Deus, ao mesmo tempo que revela o descendente de Davi. É singular porque foi por meio de uma virgem. É singular porque houve submissão da parte dela para que Deus pudesse trabalhar e chegar aonde nós estamos. O texto nos versos 26 e 27, olhe na sua Bíblia, deixe aberta, por favor, nos diz que no 6º mês, e se você considerar a leitura do texto,
Ele começa no capítulo 1, verso 5, falando de quem? Falando do nascimento de João. É por isso que ele começa, então, aqui no 6º mês, ou seja, no 6º mês de gravidez de Isabel, a prima dela, João, que viria para abrir o caminho para as pregações de Jesus. É por isso que a data está aqui no 6º mês, é exatamente daqui a pouco, se você olhar no decorrer do texto, percebe-se isso, que ela já está, então, verso 36, também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses. Ele data, então, o período de 6 meses, como sendo o tempo que Isabel, que nasceria João, também está grávida aqui. De modo, então, que ele vai dizer que é nesse 6º mês, um anjo, o Gabriel, ele vem, e o anjo Gabriel é o mesmo anjo que, nos versos anteriores, vai falar com Zacarias, que é o pai de João, o marido de Isabel, e quando ele vai dizer, sua mulher terá um filho, ele quase que titubeou, ou ele duvidou de que isso pudesse ser verdade. Há uma diferença muito gritante aqui, porque este que era o responsável, Zacarias, o responsável pelo templo, o sacerdote ali, ele então não consegue ouvir isso do anjo e acreditar. Mas Maria, uma camponesa, uma humilde virgem, ao ouvir algo estrondoroso como esse, ela fica perturbada, mas ela então entende esse processo e ela então aceita isso. Quero chamar a sua atenção então, irmãos, para esses 2 versos, porque diz que o texto mostra, é o anjo Gabriel que fala com ela, ele vai descrever a cidade da Galileia, era a região onde Nazaré estava, por isso quando você ouve Jesus Cristo Nazareno, é da região da Galileia, perto de Caná da Galileia, onde ele fez o primeiro milagre, transformando água em vinho. Esse é o processo que está acontecendo ali. Uma virgem, está descrito aqui, esta virgem estava comprometida a casar-se com um homem chamado José, descendente de Davi, e o nome dela era Maria. Esta Maria, uma jovem virgem, estava prometida, diferente dos dias de hoje. Naquela época, então, os casamentos eram arranjados, né? Então você não podia ter escolhido ela porque o pai teria escolhido, né? É assim que as coisas funcionavam naquela época. Mas hoje não é assim. Então esta mulher, Maria, essa jovem, essa virgem, já estava prometida para José. Essa era a condição dela. O texto de Mateus vai dizer então, quando isso acontece, o mesmo anjo aparece para José e vai dizer, José, fica de boa aí. O que está acontecendo é alguma coisa que você não entende, mas fica tranquilo que eu estou no controle. Não é? Então eu queria chamar a sua atenção, porque esses versos 26 e 27, na verdade, esta visita a esta humilde virgem revela o controle de Deus na execução dos seus planos. Jesus ele sempre não nasce no mundo assim, veio e nasceu. Irmãos, esse é um projeto de redenção gigantesco. Permita-me rapidamente historiar isso, e eu tenho que voltar. Em qual texto? Eu tenho que voltar em qual texto? Eu tenho que voltar em texto de Gênesis 3,15, que é o texto que eu falo todo santo domingo aqui, porque não há que entendermos diferente. A história do mundo, da redenção, da salvação de Cristo, começa depois da queda do homem. E ali o texto vai dizer então que ele mandaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente e essa lhe morderia o calcanhar. Ele fala de uma semente da mulher lutando a vida inteira com a semente de Satanás. Toda a história de Israel, a chegar em Cristo, vai revelar essa briga da semente da mulher e da semente de Satanás. A semente da mulher é o Cristo que deveria vir. E se você prestar atenção na história, Deus governa os planos dele estão sob controle, que ao visitar esta mulher, ele revela isso. Porque ele vai exatamente dizer o que está lá, por exemplo, quando o povo de Israel quis um rei, Deus deu o trono a um homem chamado Davi, lá atrás. Conforme você encontra isso em 2 Samuel 7, quando ele fala, estabelecerei com vocês um acordo, um pacto, que nunca mais faltará quem se assente no seu trono. Olha, quem é aquele que vai se assentar no trono de Davi? E o texto nos mostra, Jesus é aquele que vai fazer isso. O texto que Júlio leu de Isaías revela também essa linhagem real. Por isso é o rei Jesus. Por isso que Herodes vai dizer ele é o rei Jesus. Não apenas proforme. De fato, Jesus é o rei
de fato, Jesus é aquele que se assentaria no trono de Davi, a promessa que Deus faz, então, para Samuel. O texto do Salmo 89, versos 3 e 4, vai revelar também para a gente esta verdade. O salmista agora escreve esse Salmo 89, e ele vai dizer o seguinte, apenas para você poder ouvir, versos 3 e 4, ele diz: fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei tua descendência para sempre e firmarei teu trono por todas as gerações. A história narra um modo como que agora, e aí Apocalipse vai nos dizer isso depois também, que Jesus será aquele que vai sentar no trono de Davi e que nunca faltaria quem sentasse no trono de Davi. Jesus é esse que vem sentar no trono de Davi. Ele vai reinar para sempre. Jesus é da linhagem real, ok? Mas também é interessante, quando lemos, por exemplo, o texto de Isaías 7,14, ele vai falar também sobre isso. Séculos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, não no capítulo 9, que o Júlio leu, mas no capítulo 7, ele anunciou que uma virgem daria luz. Este seria o sinal do cumprimento das promessas de Deus. Naquele contexto, os reis estavam tudo conturbados ali, e Deus disse que agiria com relação ao cuidado do povo de Israel. E a pergunta é, como você vai fazer isso? E ele então vai dizer que daria um sinal. Uma virgem, ela conceberá e dará à luz a um filho. O que não sabíamos é que esta mulher que geraria uma criança, não geraria de um relacionamento humano comum, mas que ela seria gerada por obra do próprio Deus. Falar de nascimento de Jesus hoje, e não nos lembrarmos deste encontro de Gabriel com a mulher, a Maria, a Virgem, até aqui, precisamos então entender que não podemos fazer isso. Não podemos esquecer desse processo, porque esta mulher participa também. A primeira verdade desse texto é que Deus está no controle de todos os seus projetos, todas as verdades que se relacionam com Cristo. Como ele se chamaria, onde ele nasceria, quem seria sua mãe, quem seria seu pai, como ele governaria, de que linhagem ele seria, de que trono ele seria, estão descritas nos profetas, e agora temos no Novo Testamento a realidade disso acontecendo, por isso que nós cremos na verdade daquilo que aqui está sendo dito. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Jesus não é um erro de projeto. Ele é projetado, a ideia de redenção é projetada na figura de Jesus já na queda. Em toda a história, vamos perceber Deus agindo em cada parte da história. E aí eu costumo dizer que a hermenêutica bíblica, ou seja, a chave que abre a interpretação bíblica, sempre tem que passar por Jesus. Todo o Velho Testamento fala a respeito de Jesus. E alguns dizem, mas o Velho Testamento, não, o Velho Testamento é a base que nós temos no Novo Testamento por causa das promessas que foram feitas pelos profetas e pelos historiadores e os escritores bíblicos a respeito do Senhor Jesus. O texto continua nos versículos de 28 a 33. Veja o que está acontecendo aqui agora. Versos 28 a 33. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. E aí temos um problema, porque às vezes Maria é considerada cheia de graça. O texto no original não fala cheio de graça. O texto diz agraciada. E esta é uma verdade clara, porque a tradução que é usada para isso não é a tradução diretamente do grego, é da Septuaginta. Então nasce esse problema de que agora Maria ela é cheia de graça. Não, ela é agraciada, ou seja, ela encontrou graça diante de Deus. Deus a escolheu para que ela tivesse um trabalho especial, uma missão especial. Ela não confere graça para ninguém. Isso é claro no texto, porque a expressão do anjo aqui alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Essa expressão agraciada aparece só mais uma vez na Bíblia, lá no livro de Efésios, capítulo 2, capítulo 1, quando o Senhor vai dizer que Deus está conosco. Essa ideia de conceder para nós, de oferecer, o conceito de dar. É o conceito de agraciar alguém. Então, na Bíblia, temos duas vezes a palavra acontecendo. Aqui está em Lucas e depois somente em Efésios, que revela, então, a graça de Deus. Maria, a mulher agraciada porque foi escolhida pelo Senhor para um propósito especial de ser a maternidade de Jesus, ou de receber o privilégio de ser a mãe do nosso Senhor e Salvador. Então, a ideia que aparece aqui
é de que, no verso 29, mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Imagine você, na sua casa aparece um anjo para você. E não era uma fumaça, não era um holograma, não era um... Não, é uma pessoa. O anjo está lá. Ele tem nome, a história mostra isso. E agora então, ele vai chamá-la, seja você agraciada. Ela escaldou as pernas, né? Ficou preocupada. Aí ela vai dizer, o texto vai dizer aqui que o narrador Lucas vai narrar isso, dizendo que ela ficou perturbada. E ela começou a pensar, que saudação seria essa? Ora, olha o que o texto diz. Então o anjo lhe disse, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. E agora o texto aqui é mais claro para nós, porque vai dizer que ela é agraciada. Calma, Maria, porque você é uma mulher agraciada, ou encontraste graça diante de Deus. Aqui, irmãos, esta humilde virgem, que é agraciada com o privilégio da maternidade do Messias. Nesse texto, a gente percebe, então, nos versos 28 a 33, como é que Deus faz isso. Como é que esta graça chega até ela. Ela fica perguntando, que graça seria essa? E ela ficou perturbada. Que saudação é esta, seja agraciada? Agora, então, o texto nos mostra, então, que na palavra do anjo, na informação que ele dá, fica claro que a graça que ela receberia era a oportunidade, o privilégio da maternidade do Messias prometido, que é descrito na história, que é descrito em Isaías, o profeta, que lá em Moisés já diria, nascerá alguém superior a mim. Agora, Maria, então, é aquela que vai ter o privilégio de ser a mãe do Jesus encarnado que está neste mundo. Como é que isso vai acontecer? Ele vai dizer, ficarás grávida e darás à luz a um filho, que chamarás o nome de Jesus, ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó. E o seu reino não terá fim. Quando você pega essas informações todas aqui e volta para os profetas, e você percebe então que cada uma dessas afirmações que o anjo faz a Maria encontra a sua especificidade lá nos profetas. São profecias estabelecidas por Deus para o seu povo, para que por meio dessas profecias o povo tivesse um coração fortalecido, uma fé genuína naquele que deveria vir. É por isso, então, que nós precisamos considerar todos esses fatores aqui como sendo um privilégio para Maria ser aquela que conduziria o processo de nascimento de Jesus. Você vai ficar grávida. Para ela, era algo inesperado. Mas a história já dizia isso. Nós não sabíamos quem seria ela, mas saberíamos que haveria esse processo. Não saberíamos como seria isso. Mas agora o texto nos mostra que seria alguma coisa feito pelo próprio Deus. Ele vai então ter o seu nome, o nome Jesus, e ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. Veja as expressões aqui, irmãos, porque ele vai dizer, ele é grande e ele é o Filho do Altíssimo. A descrição que ele é não apenas humano, mas que ele é divino também. Veja agora, de novo, a menção que ele faz na história, dizendo, ele reinará eternamente sobre... Perdão, verso 32. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. O texto não pode ser uma menção de alguma coisa física naquele momento especificamente, porque sabemos que ali o governo estava sobre... recém-saído do povo romano, do grego, e agora os romanos tomam conta disso. Há uma governabilidade tudo forte. Nas palavras de Jesus com os seus discípulos, ele nunca mencionou que ele seria o rei dos judeus naquele momento da história. Mas a profecia, falada há tempos na história, é agora informada a Maria pela boca do anjo, que diz que ele receberia o trono de Davi. É a promessa real, de que ele seria rei. Quando ele seria rei? Ele disse várias vezes aos seus discípulos que não era este momento de reinado. Mas, ele vai dizer aqui, e o seu reino, ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Esse reino que não terá fim, não é um reino físico aqui agora. Não foi na época de Jesus, não é agora. Será o reino eterno quando ele governar, e aí então você precisa ir lá para Apocalipse, e olhar o capítulo 21, capítulo 22, como Deus trabalha isso, e como ele faz o reinado de Jesus ser estabelecido naquele momento. De modo que o que Maria está ouvindo aqui agora,
E é muito interessante porque você vai, então, no percurso da história de Maria, perceber, por exemplo, quando ele, com 12 anos de idade, está conversando lá com a classe culta, vamos dizer assim, os sacerdotes, os escribas ali, ele está ali, e então eles voltam para casa e o Jesus não volta. E aí então, quando Maria vai conversar com seu filho José, ou com seu filho Jesus, José, né? De Maria com seu filho Jesus, escuta, o que você estava pensando? Eu estava cuidando das coisas do meu pai. E o texto diz assim, e Maria guardava todas essas coisas no coração. Não é à toa que quando em Caná da Galileia falta vinho na festa, a quem Maria procura? Jesus. Porque ela sabia o que ele era capaz de fazer. No coração dela, na promessa que ela recebe, mãe sabe como é filho, né? Correu torto, ela sabe, tá certo não. Respondeu de algum jeito, mãe sabe isso. Maria sabia isso também. Desde a infância de Jesus, Maria sabia isso. E ela guarda no seu coração todas as coisas. Mas alguém vai dizer para ela, isso trará a você sofrimento com uma espada que transpassará o seu coração. Na cruz, quando ele está lá, ela recebe todo esse transpassar da lança no seu coração, vendo o seu filho Jesus cravado na cruz. E ela sofre com isso, e é isso que o texto bíblico está dizendo. De modo, irmãos, que olhar para esse verso 28 a 33 é entender que ela é a virgem escolhida, agraciada com o privilégio da maternidade do Messias. E aí precisamos fazer um outro parênteses para dizer o seguinte, que Maria, ela é virgem até o tempo em que Jesus nasce. Depois, e o texto diz assim, e José não conheceu sua mulher até que Jesus nascesse. Depois que ele nasceu, agora a lua de mel atrasada precisava acontecer. Marcos vai dizer, não é esse Jesus, irmão de fulano, beltrano, ciclano. E aí então, não, mas espera aí, mas o texto lá, que usa na expressão, é primo. Não, irmãos, o texto é irmão. Não dá para você fazer uns arranjos na teologia para achar. O texto é irmão. Jesus tinha irmãos e irmãs. E isso não faz de Maria uma mulher pior. Isso enaltece a maternidade. Maria é a mulher que Deus escolheu para trazer Jesus ao mundo e todos os projetos que ele tinha, ele fez com que caísse nesta mulher. E deu a ela o privilégio de ser a mãe de Jesus, o Jesus encarnado, o Jesus que veio aqui. De modo que Maria não é a Virgem Maria até hoje, ela é a Maria, que todo mundo se lembra dela, mas ela não é mais a Virgem, porque ela teve outros filhos, ela foi virgem enquanto nasceu Jesus, depois isso não aconteceu mais. E é o texto bíblico que está me dizendo isso, e o livro de Marcos me diz isso, e Mateus completa isso. E João diz que ele é o encarnado. Repito, ela não tem que ser menosprezada. Ela tem que ser sim enaltecida, mas não adorada. Cristo tem que ser adorado. O filho dela tem que ser adorado. É a mesma coisa que ela mesmo diz. Quando no Caná da Galileia falta vinho, ela faz o quê? Gente, tudo o que ele mandar, façam. É a mesma voz de hoje. Tudo o que Cristo mandar, façamos, porque o tempo dela passou. Humana que foi, morreu e terminou, mas ela sempre será lembrada como aquela que trouxe luz ao Filho Jesus, profetizado na história. Mas isso também acabou, porque o Jesus foi para a cruz, o Cristo encarnado morreu, ressuscitou e está à direita do Pai, preparando lugar para aqueles que pertencem a Ele. O texto continua, versos 34 a 37, encontramos então a humilde virgem é tranquilizada pela revelação de como seria isso. Irmãos, essa mulher está perturbada. E agora, como vai ser isso? Ela ouviu uma conversa com um anjo, onde falou que ela ia ficar grávida sem ter marido. É uma situação complicada, não é? Hoje as mulheres ficam grávidas mesmo sem ter marido, não faz diferença nenhuma para o mundo isso aí. O que é mais fácil é ficar grávida sem ter marido. Naquele contexto, e biblicamente falando, e pela vontade de Deus, uma jovem só pode entregar-se para um varão quando ela passa a ser esposa dele. Caso contrário, isso não é do agrado de Deus e as consequências são muito dolorosas. Todo dia a gente vê isso acontecer aí. Então Maria perguntou ao anjo, como é que pode isso? Eu não tenho intimidade com homem nenhum. O anjo respondeu, e é interessante porque, você já imaginou a situação dela? Porque a lei em Levítico e Deuteronômio diz que uma mulher
que se encontrasse grávida e que não tivesse marido, deveria ser levada nas portas da cidade e ser apedrejada. Ela passa por tudo isso. Ela entende isso e ela pergunta, Senhor, mas como é que pode isso? Eu não sou casada, eu não tenho marido. Eu estou prometida a um homem que não tenho intimidade com ele ainda, nem com homem algum. Então o anjo responde, virá sobre ti o poder, o dinamis, do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Esta ideia é interessante quando você olha para Gênesis capítulo 1, né? Diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, o poder do Espírito de Deus governava todas as coisas, trouxe vida para a humanidade ali, o mesmo Espírito que agora vai cobri-la com sua sombra para que ela engravide. Isso para um ser humano é uma coisa muito louca. Como é que isso pode acontecer? Não é? Se não há uma junção, né? Ali da formação masculina e feminina para que isso possa acontecer. Ela teria que... Hoje ainda há alguma coisa confusa. Imagine na época de Jesus e na cabeça dessa mulher, uma jovem virgem que morava em Nazaré, quase acabando o mundo de Israel. Essa mulher que não tinha nenhuma concepção de nada, uma virgem, e ela simplesmente diz, como isso pode acontecer? Ele vai dizer, haverá o poder do próprio Deus que vai fazer isso acontecer. Por isso aquele que nascerá, olha o texto bíblico, verso 35, ele será santo, será chamado Filho de Deus. Irmãos, isso é muito importante, a narrativa que Lucas faz. Lucas é médico, é doutor. Para Lucas é importante os detalhes. E o que ele descreve aqui é exatamente isso. Ele está dizendo que este que nasceria desta mulher, que não teria contato com homem algum, ele nasceria santo. E ele seria chamado Filho de Deus. Ou seja, quando em Gênesis o texto diz lá que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, o capítulo 1, finalzinho do capítulo 1 e capítulo 2 ali, mais o capítulo 2 de Gênesis, diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tomou Adão, deu lá um remédio para ele dormir, fez uma cirurgia espiritual, tirou a costela e fez uma mulher para ele. Primeiro constrói o homem, depois tira para a mulher. Ele constrói o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Vem o capítulo 3, o homem peca contra Deus e é expulso do jardim. Expulso do jardim por misericórdia, por graça. Porque a ideia aqui é de que se ele continuasse no jardim, eles poderiam também comer, não apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas comer também da árvore da vida. Aí estariam perdidos para sempre. Eles são tirados do jardim por misericórdia. Anjos com espadas flamejantes estão guardando o jardim agora. E agora Deus então constrói uma história com esse homem e essa mulher para que chegasse até aqui. Mas o interessante é que no capítulo 5 de Gênesis diz agora que todo homem e mulher que nascesse, nasce com a imagem e semelhança do seu pai humano. Por isso que todos nós somos pecadores. Por isso que o pecado tomou conta da raça humana. Porque agora a imagem de Adão, a semelhança de Adão está no seu filho. Nós estamos ansiosos por ver o bebê nascer. Esse dia para trás nasceu o filho do Júnior. E tem nascendo um monte de criança ainda, glória a Deus, né? Quando ele nascer bonitinho, cuti-cuti, cheirosinho, ele nasce pecador. Qual é o nosso primeiro alvo? Fazer com essa criança, o mais breve possível, conheça o Salvador Jesus. É assim que o texto está dizendo. Mas Jesus, ele nasce santo, porque ele não passou por humano, não passou pelo pecado do ser humano. Ele é santo, ele é o Filho de Deus. Deus é o Pai de Jesus. Na hierarquia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como também do seu nascimento como homem, é o Espírito agente de nascimento, de formação, de fecundação do próprio Jesus. E agora veja como é interessante isso, irmãos, porque Deus ele é maravilhoso, né? Ele não deixa as coisas escapar. Para Deus não tem ponta solta. O que ele faz, ele faz. E veja que o texto está dizendo aqui para nós, verso 36. Também Isabel, a tua parente, espera um filho, sendo já idosa.
aquela que era chamada estéril está de 6 meses. Deus vai mostrar para Maria que ela não tinha que se preocupar, porque o mesmo Deus que estava se revelando a ela naquela condição, é o mesmo que se revelou a Zacarias e Isabel para o nascimento de João. É o mesmo Deus que governa e dirige a história. É o mesmo Deus que não tem pontas soltas. E aí, para que ficasse garantido, ele então usa uma expressão no verso 37, porque para Deus nada é impossível. Por que ele diz isso? Porque Isabel era estéril. E se considerarmos a história, voltando para o Velho Testamento, a história bíblica, todas as mulheres da semente que deveria vir para nascer Jesus são estéreis. Todas elas, praticamente, são estéreis. Deus governa o nascimento da semente prometida, de lá até a pessoa de Jesus. Todas elas, a esposa de Abraão era estéril, a esposa de Isaac era estéril, a esposa de Jacó, que ele amava, era estéril. E a história vai contando, os patriarcas com suas esposas eram estéreis. E Deus governava a hora que a semente tinha que nascer ou não tinha que nascer, porque era a semente prometida. Quando chegamos em Cristo agora, não podia ser de um homem qualquer. E Deus continua governando a história da semente prometida. E o Espírito Santo vem e a cobre, e agora ela está grávida e vai dizer, assim como eu fiz, dando a Isabel, uma mulher estéril, o nascimento de um garoto, que vai ser aquele que vai vir à frente de Jesus, fique tranquila, Maria, porque o que virá de você é santo, é filho de Deus. O texto termina, o diálogo termina, e o que nós temos agora é mais uma oportunidade de enaltecermos esta mulher. Mais uma oportunidade de dizer que ela é bem-aventurada. Mais uma oportunidade para dizer que ela tem um valor mensurável na história. Mais uma vez podemos olhar para esse texto e dizer, puxa, esta mulher é realmente, não é? Por falta de uma palavra mais forte. Maria então disse, aqui está a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Irmãos, olha a situação. Uma mulher virgem, numa cidade pequena, do interior da Galileia, uma mulher que não tinha as condições que as mulheres de hoje têm, uma mulher que era comprometida com um homem que não era o seu marido ainda, uma mulher que agora estava com a promessa de que engravidaria por um sistema nunca visto antes, e ela então se mostra agora submissa ao Senhor. E a expressão que ela usa aqui é, seja feito segundo a tua vontade. É a vontade do Salvador, é a vontade do próprio Deus, é a vontade daquele que está governando todas as coisas. É sobre essa vontade que eu estou me submetendo. E agora então esta Maria, ela se submete a Deus. E aí então nós às vezes a idolatramos, mas não obedecemos como ela obedece. Falamos que Maria é a mulher que tem que ser adorada, mas nós não fazemos o que ela fez. Nós não apresentamos tudo que Jesus quiser fazer, tudo que Ele mandar, façam. Ela não diz isso lá em Caná, e agora ela faz isso. Ela vai dizer então, Senhor, estou aqui. Tudo o que o Senhor quiser fazer, faz, porque eu aceito. Então, por que nós a adoramos como a mãe de Deus, como alguns dizem, a Virgem Eterna, quando nós não somos aqueles que obedecem ao próprio Deus, que obedecem à sua palavra? Nós escapamos dessa conversa que, não, a Maria, mãe de Jesus, por causa dos nossos pecados, e não nos submetemos a Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso. De modo que, quero fechar essa palavra mais uma vez dizendo o seguinte, nós não podemos achar que Maria não é ninguém. Ela é a mãe de Jesus. Ok? Do Jesus encarnado, do homem Jesus. Mas ela não é a mãe de Deus que estava em Cristo, porque Ele é Deus. Precisamos aprender a dividir isso. Então, em todo o tempo da história, eu quero enaltecer essa mulher, a mãe do meu Salvador. Mas ela não é a mãe de Deus. Porque ela morreu, porque ela é pecadora. De modo que isso nos ajuda, irmãos, a olhar para o que ela fez, essa mulher maravilhosa, e obedecer aquilo que ela disse. Faça tudo o que Ele mandar. Ela mesmo diz, Senhor, cumpre. Eu não estou entendendo isso. Talvez não estivesse entendendo mesmo. Como é que pode acontecer um negócio desse?
mas eu quero me submeter ao que o Senhor está falando. Imediatamente depois disso, a Bíblia diz que o anjo a deixou e foi embora. Portanto, irmãos, eu queria pararmos aqui rapidamente para terminarmos refletindo exatamente isso. Quem é Cristo Jesus para você? É aquele que nos ajuda a decorarmos os espaços onde nós vivemos, em casa, no trabalho, na igreja, com bolinhas de Natal, trocarmos presentes? Ou ele é aquele que veio com um único objetivo: salvar a vida do ser humano que estava perdido? Ele acaba de cair no jardim do Éden e a primeira coisa que Deus faz é dizer: eu vou resolver esse problema, vou mandar Jesus. Então ele não pode ser aquela figura histórica que nos dá a oportunidade de comer pernil. Deu até água na boca agora. Ele é aquele que veio para morrer pelos meus pecados, que eu tenho que ser obediente à palavra dele. Foram anos, centenas de anos de história, Deus preparando um povo para que Jesus viesse. E nós então transformamos o Natal numa festa comercial. Transformamos o Natal num momento de corações tão sensíveis. Os nossos corações precisam ser sensíveis todo dia por aquilo que nós fazemos ou não fazemos diante do Senhor. Portanto, eu queria que você levasse para casa essa verdade. O Senhor revela a singularidade do nascimento de Jesus, Filho de Deus e descendente de Davi, por meio de uma humilde virgem submissa, chamada Maria, a quem precisamos enaltecer, a quem precisamos considerar importante na história, mas nunca adorá-la, porque ela não é a mãe de Deus, ela é a mãe do Jesus humano, que veio para estar conosco aqui. Isso não faz com que ela seja desmerecida, e nós não podemos desmerecê-la nesse sentido, mas o único que é o nosso, que nos liga a Deus, é o Filho dela, o Senhor Jesus. A esse toda a honra, glória e louvor. A esse submissão irrestrita. A esse esperança de encontrar com Ele. E se você ainda, por algum motivo, não entendeu isso, você precisa entender isso essa noite. Se você quer ter um relacionamento com Deus de verdade, você precisa passar pela cruz de Jesus. Você precisa reconhecer que você é pecador e que nada neste mundo garante a você uma vida eterna na presença do Pai, se não passar por Jesus. Quero usar as palavras dele, quando ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o texto diz lá no original: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Portanto, Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Louvamos a Deus por aquilo que Maria fez, mas ela não é em nada comparado ao que Jesus é, porque Ele é o Senhor do universo, Senhor da sua vida e Senhor da minha vida. Deste modo, nós devemos encarar Natal muito diferente. Talvez tivéssemos que chorar no Natal, ao invés de sorrir, entendendo a nossa miserabilidade, a nossa pecaminosidade, o estado da nossa alma, muitas vezes, distante do Salvador. Se Ele veio para morrer por mim, para viver a vida aqui de modo a abençoar minha vida, como é que eu estou fazendo com Ele? Tenho feito como Maria fez? Estou aqui. Aceita-me, Senhor. Eu queria que você pensasse sobre isso ao voltar para a sua casa hoje, e nós estamos à sua disposição para ajudá-lo a compreender um pouquinho melhor o que significa salvação em Cristo Jesus.
Parabéns, ficou muito bom. Deixa-me aproveitar que eles estão aqui e dizer da importância dos nossos filhos serem ensinados desde pequenininhos na casa do Senhor, uma visão bíblica, uma visão teológica na palavra de Deus. Quando você não traz o seu filho aqui, você coloca susceptível à realidade do mundo para ir, e isso é muito complicado, ok? Então, é aqui o lugar onde vão aprender a palavra de Deus, na sua casa, claro, mas aqui, juntos aqui. Temos irmãos e irmãs que têm se entregado para esse trabalho, para que de fato eles possam crescer. Deus abençoe vocês muito. Não vai embora ainda não, tá bom? E aí os irmãos viram também que o coral teve aí uma participação hoje, com apenas uma das sessões da cantata Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Já acertamos com o coral. Não entendi. É que na verdade o livro, né? Ok, Experiência com Deus. Nós então decidimos com o grupo aqui que nós então começaremos já no início do ano o treinamento, os ensaios para apresentarmos a cantata completa lá no ano que vem, 2022. Então, todo mundo que quiser participar mesmo, você pode então já começar a dar o seu nome para o Júlio, vai sair alguma coisa de informação aí, lá para janeiro, fevereiro, né? Para a gente poder começar já a estar junto então. Todo mundo é convidado. Para terminar minha palavra e terminarmos o culto também aqui, primeiro agradecer a você que veio aqui. É muito bom cultuarmos a Deus. Não fique na sua casa. Você precisa vir para juntos louvarmos, adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Temos uma escola bíblica para crianças, adolescentes, jovens e adultos, todos os domingos pela manhã, que vai voltar só em janeiro. Terminou agora a escola bíblica, não tem mais encontro escola bíblica. Só o culto domingo que vem, no dia 26. E aí, para não atrapalhar, mas para deixar você mais tranquilo, dia 24, não faremos nada aqui na igreja de jantar, de nada disso. Este ano, especificamente, não faremos nada no dia 31, ok? Faremos um jantar no dia 29, que é na quarta-feira. A partir dessa semana, você vai receber algumas ligações. Para quê? Para a gente saber quem vai estar conosco e quem não vai estar conosco, né? O Denis já fugiu. Ah, tá ali, desculpa, Denis. Tô brincando, ele vai visitar os pais dele, então por isso que ele não vai estar com a gente, né? E o Júlio trabalha, né, Júlio? Tá bravo comigo porque eu marquei no dia 20, na quarta-feira, mas não tinha outro jeito. Então assim, nós faremos nosso jantar aqui e eu quero convidar você para vir. Vai receber ligações de alguns irmãos ou irmãs para anotar o seu nome, quantidade de pessoas e fazemos um jantar muito gostoso. Agora é a hora de comer mesmo, né, o pernil e estarmos juntos aí. Fiquemos de pé, vamos orar. Quem vai orar? Você vai orar? Cadê a mãe? Mamãe precisa traduzir aqui então, porque essa igreja é da bilíngue agora. Essa igreja é da bilíngue, olha, português e inglês. Eu preciso de um microfone aqui. Oi. Aqui, ó. Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Inglês. Inglês. Okay. I can hold it. Let me hold. I know, but can I hold it, please? Dear Lord, thank you for this day. Querido Deus, obrigado por esse dia. Thank you for our songs. Obrigado pelas canções. Thank you for those Bibles that you gave us. Obrigada pela Bíblia que o Senhor nos deu. Thank you for those love. Obrigada pelo amor Thank you for the fruits of the Spirit. e pelos frutos do Espírito. Love, joy, Amor. peace, Alegria, Peace. paz, kindness, goodness, Bondade. faithfulness, goodness, longanimidade, self-control. fidelidade e controle próprio. In Jesus' name I pray, Em nome de amen. Jesus eu oro, amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Uhul. Não. Vai pedir para a criança orar, vai. Deus abençoe a todos, irmãos.